pressuposto da existência da escolástica são dois. Primeiro, a existência dessas vastas compilações de textos que acabaram tomando o título de livros de sentenças, dos quais o mais famoso foi de um sujeito chamado Pedro Lombardo, nos quais as afirmações dos padres da igreja, dos primeiros padres, eram compiladas e cotejadas para se encontrar e resolver todas as contradições e dúvidas, se pudesse. Esse livro de Pedro Lombardo já pode ser considerado, vamos dizer, a culminação desse longo trabalho de compilação e cotejo. Sem isso não teria sido possível a escolástica. E a segunda condição foi justamente o sistema de ensino, que vai se afirmando, sobretudo a partir ali do Império de Carlos Magno, quando um monge chamado Alcuino organiza um sistema de ensino com as pretensões de ser o primeiro grande projeto de alfabetização universal, mas que evidentemente falhou, né? A partir desta organização se forma, então, a escolástica precisamente como filosofia de escola. Isso é uma filosofia praticada dentro de uma determinada instituição por uma classe de intelectuais profissionais que tinham, vamos dizer, uma educação mais ou menos uniforme e que compartilhavam de conhecimentos comuns, compartilhavam da terminologia técnica, tá certo? E que tinham, portanto, as condições para, vamos dizer, um diálogo filosófico altamente especializado, tá certo? A escolástica não pode ser estudada como nós estudamos os filósofos modernos, nós estudamos por autores, né? Então você pega a filosofia de Kant, a filosofia de Hegel, etc, etc. Na escolástica não pode ser assim porque ela é uma espécie de trabalho único que se desenvolve dentro de uma coletividade intelectual organizada ao longo de alguns séculos, tá certo? De modo que você não pode entender nenhum deles sem referência aos outros, tá certo? Quer dizer, essa dimensão autoral, assim, caracteristicamente moderna, assim, não tem, tá certo? Isso era só em convento ou era também outro? Não, tudo nas universidades, né? Quer dizer, você tem duas fases. A primeira é quando forma, quer dizer, as chamadas escolas paroquiais, catedrais, etc., que são escolas anexas, ou uma paróquia, escolas paroquiais, conventuais, catedrais, conforme fosse anexa a uma paróquia, um convento, ou uma catedral. Mas isso ainda era ensino médio. A partir da hora que você tem esse sistema montado, começa a escolástica, tá certo? Mas ela alcança, vamos dizer, uma culminação, a sua fase maior é dependente já de uma outra instituição, que são justamente as grandes universidades. Isso aí já é a partir do século XII. Então, o que hoje nos atrai a atenção, sobretudo na escolástica, é esta última fase, né? Essa segunda fase, não é a última, porque a escolástica, na verdade, prossegue até hoje. Essa segunda fase, na qual aparecem os grandes sistemas integrais, como Santo Alberto, Santo Tomás, São Boaventura. Como tudo isso era muito dialogado, e o diálogo se dava dentro de uma comunidade relativamente pequena de pessoas, tá certo? Dentro, pelo menos uma classe limitada, na qual todo mundo se conhecia, todo mundo acompanhava o trabalho de todo mundo, sendo sempre uma discussão pública. E eu acho que esse princípio autoral que a gente usa para descrever as filosofias modernas fica um pouco complicado. Assim como, por exemplo, o próprio trabalho de Platão e Aristóteles também é desenvolvido muito num sistema de diálogo comunitário e às vezes fica meio difícil saber quem foi que disse o quê. Os antigos estavam sempre conscientes disso, porque nunca discutiam assim, os medievais nunca discutiam com Platão ou com Aristóteles, sempre se referiam à academia. Quer dizer, sabiam estar se referindo a um grupo de pessoas, mais a um grupo de pessoas do que a um autor, né? Entre aspas. Né? Então, isto parece entrar um pouco em contradição com a própria definição de filosofia que eu dei, que é, vamos dizer, a da busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, o que supõe que seja sempre um esforço individual.
mesmo dentro desse contexto, num diálogo comunitário, continua sendo um esforço individual que pode ser, vamos dizer, compartilhado com pessoas que têm mais ou menos a mesma formação e as mesmas experiências interiores. Tá certo? Essas experiências, então, geralmente se remetem, de algum modo, a um contexto simbólico comum, seja de ordem religiosa, ritual, seja pelo menos de ordem social. Quer dizer, é necessário você ter um grupo que tem uma experiência, uma vivência da realidade mais ou menos em comum e que tem o mesmo grau de individualização da consciência para que esse diálogo possa ser possível. Mas a partir do momento que você cumpre esta condição, então, vamos dizer, a individualidade dos sistemas acabados se torna um pouco fluida. Por exemplo, se você pegar entre a obra de Santo Alberto e a de Santo Tomás, é difícil você saber onde termina uma e começa a outra. Porque a pretensão inicial de Santo Tomás de Santo Alberto foi simplesmente organizar o aristotelismo. Ele não queria fazer uma filosofia própria. Nem havia muito essa noção de filosofia própria como houve depois. E Santo Tomás, quando começa a trabalhar, a única pretensão dele é corrigir e completar o trabalho de Santo Alberto. Quer dizer, embora a síntese se opere no nível da consciência individual, a sua expressão e a sua elaboração, vamos dizer, doutrinal explícita é um trabalho sempre coletivo, sempre compartilhado. Tá? Então é por isso que nessas aulas sobre a escolástica, eu não estou assim dividindo, não, filosofia de Santo Alberto, filosofia de Santo Tomás, filosofia de fulano, a coisa não é bem assim. Essas diferenças aparecem, tá certo? Mas mesmo as diferenças, mesmo as divergências não são tão individualizadas, são geralmente conflitos de grupos. O primeiro conflito de grupo que aparece é o seguinte: como a escolástica era uma investigação filosófica baseada num material textual prévio, que é, por um lado, o Evangelho, e por outro lado, o Evangelho não, a Sagrada Escritura inteira, e por outro lado, as sentenças dos primeiros padres, os depoimentos, por assim dizer, dos apóstolos. Como tudo se faz a partir deste material, então existe uma espécie de pressuposto embutido, desde o começo, de que tudo isso é verdadeiro, não só no seu conteúdo, mas também na sua expressão verbal. Isso é a expressão verbal do Evangelho, tida como inspirada pelo próprio Deus, ela é veraz, não somente no seu conteúdo profundo, mas a própria seleção das palavras é de ordem divina, por assim dizer. Existe um toque de Deus ali, ainda que haja um autor humano. Acontece que esse pressuposto, embora seja de ordem filológica, ele tem uma consequência filosófica imediata, que é a consequência de que as palavras correspondem às coisas, no sentido de que São Tomás dizia que nós falamos com palavras, mas Deus fala com as palavras e com as coisas, os fatos consumados são obra divina. Tá certo? Então, se o Evangelho é obra divina, bom, então ele é uma espécie de fato consumado. Tá certo? Então tem que haver uma correspondência entre palavras e coisas, o que implicava fazer uma adesão à proposta do chamado realismo filosófico, que é de que os conceitos universais correspondem a realidades no mundo exterior. Tá certo? Ora, isso é um pressuposto filosófico. Sendo filosófico, ele pode ser discutido a qualquer momento. Tá certo? Então, no século XII, você já tem o primeiro dos chamados nominalistas, que é um sujeito chamado Roscelin de Compiègne, que afirma taxativamente que as palavras que enunciam conceitos gerais, que enunciam conceitos de espécies, são apenas produtos da mente. Desde que você não tem nenhuma experiência sensível das espécies, mas tão somente dos seus indivíduos, e quando você se refere a uma delas no sentido universal, a designa pelo nome de espécie, você está acrescentando, vamos dizer, à realidade percebida algo que foi criado pela sua mente, quer dizer, a sua mente que cria o universal no qual se agrupa as várias espécies. E, imediatamente, isso é respondido por um sujeito chamado Guilherme de Champeau, Guillaume de Champeau, que afirma taxativamente que os universais correspondem à própria estrutura da realidade e que existe, como que eles existem objetivamente, no mesmo sentido em que existiam objetivamente para Platão as suas famosas
formas ou ideias, né? Quer dizer, quando se referia, vamos dizer, a triângulo, porém não existe somente triângulos, mas existe efetivamente a espécie triângulo, quer dizer, com suas propriedades, as propriedades que a definem e que serão reencontradas em todos os triângulos possíveis, né? Então, aí você já tem uma primeira divergência, mas você não pode dizer que isso é uma discussão entre Rosselino e Guilherme de Champeau. Isso era um grupo para cá, outro grupo para lá. Quer dizer, forma todo um estilo, né? E no meio dessa discussão entra, então, o famoso Pedro Abelardo, que vai criar uma solução intermediária, que teve um certo sucesso na época. E Abelardo resolve a questão pelo método caracteristicamente aristotélico de procurar quais são, de não discutir os conceitos diretamente tal como eles se apresentam, mas vamos dizer, sondar o que está sendo, vamos dizer, o que está implícito no conceito, isso é aquilo que você está quase que inconscientemente querendo declarar a partir, vamos dizer, da sua experiência real, e discernir então no mesmo conceito vários sentidos. Então, para perguntar se os universais existem objetivamente, ou se eles são criações da mente humana, né, seria preciso primeiro perceber que a própria palavra universal não é um conceito unívoco, mas ela significa coisas diferentes. E que, às vezes, estão usando o mesmo termo, tá certo? Mas estão designando, mais ou menos sem perceber, realidades diferentes. Essas três ordens de realidades que atendiam pelo mesmo nome de universal, ele designa então com os termos latinos universalia ante rem, quer dizer, universais antes das coisas, universalia in re, quer dizer, universal na coisa, e universalia post rem, universalia depois da coisa. Isso quer dizer o seguinte, ele diz, quando você fala em universais, você pode estar querendo se referir aos arquétipos das realidades existentes, ou seja, os modelos ou formas eternas, tal como existem na mente de Deus. Então esses seriam os universais, quer dizer, antes mesmo de criar uma espécie, Deus tem o seu modelo, tá certo? Então você, quando usa a palavra universal, você pode estar querendo se referir a este modelo. Existe o universalia in re, quer dizer, o universal na coisa, ou seja, é o traço da espécie, tal como está presente no indivíduo singular. Então, para encontrar a espécie, basta você separar no mesmo indivíduo singular o que é acidental e o que tem em comum com os outros membros da mesma espécie. Você verá que este traço universal está, de fato, presente nele. Quer dizer, um gato, ele além de ter as características que o singularizam, ele tem uma série de traços em comum com outros gatos, porém, traços esses que estão efetivamente nele. Então, este é o universal na coisa. E em terceiro, diz ele, é o universal como conceito ou como coisa pensada, quer dizer, o universal post-rem, o universal depois da coisa, que já não depende dela, que é esse sim uma criação da nossa mente. Então, Abelardo tem essa feliz intervenção na discussão, que permite mostrar que o universal sob certo aspecto, e essa expressão sob certo aspecto é caracteristicamente aristotélica, né? Praticamente todas as questões Aristóteles resolve assim, distinguindo dentro da questão vários aspectos, dizendo sob certo aspecto é assim e sob outro aspecto é assado. Esse é o procedimento dialético característico. Então, com essa intervenção de Pedro Abelardo, então se permite perceber que o universal às vezes é uma realidade e às vezes é um produto da mente e às vezes é uma mistura das duas coisas. Tá certo? Abelardo tem ainda uma outra característica que o torna singularmente importante para nós, é que ele, graças às circunstâncias da sua vida, todo mundo conhece aquela história de que o sujeito comeu a aluna e depois tentou fugir com ela. Enquanto ele estava comendo a aluna, ninguém achou nada de mal, porque era mais ou menos um costume, mas você vê que coisa. Geralmente as pessoas imaginam essa história ao contrário. Pensa que o sujeito foi punido porque estava comendo a aluna. Não é nada disso, ele estava comendo a mulher fazia tempo. E ninguém dizia nada. Daí ele, como era um sujeito muito cristão, começou a ficar arrependido daquilo e achou que se estava comendo tinha que casar. E daí na hora que tentou casar, aí complicou o negócio, porque daí a família não queria, porque ele era um pobretão. E ele fugiu com a mocinha para casar, e aí pegaram o sujeito e caparam, né? E isso foi um benefício, porque daí ele não podia mais
dedicar essas tarefas eróticas, ele teve que se trancar no mosteiro e ficar estudando. E deu todas as contribuições à filosofia universal, né? Então, e Abelardo, por causa das circunstâncias da sua vida, ele não deixa de ser um filósofo autobiográfico no mesmo sentido de Santo Agostinho, se bem que não com a perfeição de Santo Agostinho. E Agostinho, a sua meditação autobiográfica, por assim dizer, o seu exame de consciência, é o fundamento de toda a filosofia que ele constrói depois. É uma perfeita continuidade, desde a autoconsciência individual, né, entendida no sentido cristão, de você assumir a responsabilidade pela sua vida, pelos seus atos, né, e você, por assim dizer, confessar os seus pecados, e através da confissão você os transcender, desde isso aí até o sistema filosófico completo, com toda a metafísica, a filosofia da história, em tudo isso existe uma perfeita continuidade. Você não pode separar as partes da filosofia de Agostinho. Em Abelardo a coisa já não é tão coesa assim. Existe um lado autobiográfico, existe uma série de polêmicas filosóficas nas quais ele se meteu, e há alguma conexão. Você não consegue compreender direito o Abelardo sem ter em vista o lado autobiográfico dele, mas ele não consegue fazer, vamos dizer, aquela síntese tão perfeita que torna Agostinho, para mim, o mais filosófico dos filósofos, na verdade. Agostinho, para mim, é o filósofo por excelência, porque ele realiza essa definição da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. A unidade do conhecimento não é separável da unidade da consciência, entendida não no sentido psicológico, abstrato, da consciência em geral, mas no sentido biográfico concreto da minha consciência. Quer dizer, Agostinho, quando ele estava contando a sacanagem que fez, ou quando ele estava explicando a Santíssima Trindade, ou explicando as 6 etapas da história, etc., para ele estava fazendo a mesma coisa. Tudo isso era uma perfeita continuidade, tá certo? Assim como Sócrates. Você vê que em Sócrates o aspecto da sua autoconsciência pessoal, a sua dúvida pessoal, os seus problemas pessoais não são separáveis da meditação que ele está fazendo. Ele nunca está, vamos dizer, colocando para os outros problemas dos quais ele, que de certo modo não o perturbem pessoalmente. Tá certo? Então, o lado, vamos dizer, assim, experiência real humana e o lado teoria estão muito coesos. Em outros filósofos, essa coesão não aparece. Por quê? Porque o lado experiência pessoal não é narrado, não é exposto. Então, você, por trás do sistema montado, você tem que escavar para saber qual foi a experiência. Isso não quer dizer que eles estejam ocultando, não é isso, tá certo? Mas em Abelardo ainda aparece bastante a conexão entre as duas coisas. Já quando você chega em Santo Alberto, ou Santo Tomás, já não é fácil, porque eles escrevem e expõem impessoalmente. Por quê? Porque já eram filósofos profissionais no sentido medieval da coisa. Então, a escolástica, na medida que ela monta a casta dos filósofos, a casta profissional dos filósofos, e dota essa casta de uma terminologia técnica, de um conjunto de procedimentos metodológicos comuns a toda a classe, ela cria um benefício que acelera, por assim dizer, a discussão. Não é isso? Mas, por outro lado, né, ela como que apaga a pista da ligação entre os sistemas, entre as ideias filosóficas e a experiência pessoal que está no fundo. Então você tem que escavar para descobrir. Mas nós não podemos esquecer que é com a escolástica que começa então o problema que mais tarde eu vou chamar da paralaxe. A paralaxe vai ser o total deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da construção teorética. Não que você já observe a paralaxe na escolástica, não tem isso. Aqueles homens eram de uma sinceridade brutal, tá certo? Mas, na medida em que o progresso, vamos dizer, do discurso, da técnica do discurso filosófico, tá certo? Permite uma espécie de uniformização do vocabulário filosófico e a criação, vamos dizer, de um diálogo padronizado, como acontece em qualquer comunidade científica. Então, a referência à experiência concreta pode ficar implícita. Na medida que ela pode ficar implícita, né, aos poucos essa experiência pessoal pode sumir embaixo. Não é isso? Também,
Na medida em que surge este problema, vamos dizer, da disputa dos universais, se eles correspondem ou não à realidade exterior, surge junto com isso, e quase que automaticamente, uma polêmica pró-Aristóteles e anti-Aristóteles. Tá certo? E com isso uma polêmica pró-filosofia e anti-filosofia. O mais curioso de tudo é que o mesmo fenômeno de que, por um lado, você está se formando sistemas filosóficos integrais, mais ou menos inspirados por Aristóteles, e, por outro lado, surgem reações de ordem mística, que dizem que não, tudo isso aí é coisa do capeta, isso aí leva para o inferno, nós temos que ir para a vida contemplativa. Isso aparece igual nas três comunidades religiosas, cristã, islâmica, judaica, mas igualzinha. Você vai encontrar um tipo filosófico e um tipo místico radical nas três na mesma época. E isso independentemente de contatos. Isso aí você não pode explicar nem pelo difusionismo, nem pelo funcionalismo, nem pelo estruturalismo, nem por coisa nenhuma. Você tem que explicar pela própria natureza da questão, que tão logo ela aparece, né, automaticamente já se perfilam as duas atitudes possíveis. No momento em que esses grandes sistemas filosóficos começam a se articular, o que começa a ser possível, né, expor esses grandes sistemas e torná-los objeto da discussão num círculo de intelectuais dotados da mesma qualificação e da mesma formação, alguns camaradas percebem que existe nisso um perigo. Eles não sabem exatamente no que consiste esse perigo. Eu diria que mais tarde, né, eu não estava lá para avisá-los de que isto que eles temiam era o que se chamava paralaxe. Ou seja, era o deslocamento entre o intelecto construtivo, teorético, e a consciência pessoal. Era este o problema, tá certo? Mas, para que se tornasse possível enunciar esse problema, é preciso que a coisa tivesse desenrolado e se manifestado totalmente. Na época estava em germe. Então, três místicos, que são São Bernardo de Clairvaux, né, Al-Ghazali, do mundo islâmico, e Yehuda Halevi, entre os judeus, eles protestam imediatamente, dizendo que a filosofia estava colocada infinitamente abaixo da contemplação, e que o que interessava era o conhecimento contemplativo. Bom, acontece que, na hora que eles colocam isso, de certo modo, tem razão. Porém, se você colocar filosofia versus contemplação, você está colocando as duas no mesmo nível como meios de conhecimento. E a verdade é que não é assim, que a vida contemplativa não é um meio de conhecimento, a vida contemplativa é um modo de ser. Ela não faz parte da teoria, ela faz parte da realidade, da experiência, tá entendendo? Então existe, vamos dizer, um desnível entre os dois. É claro, qualquer teoria está subordinada, vamos dizer, à realidade. A realidade, por definição, tem o primado sobre qualquer teoria. Não é que existe uma teoria chamada realidade contra outra teoria chamada teoria, não é isso. E, na hora em que esses três começam a protestar contra a teoria filosófica em nome da vida contemplativa, por um lado o protesto é justo, por outro lado eles estão transformando a contemplação num modo de conhecimento ou numa espécie de teoria. Então estão coisificando também, né? Existe aqui a escola de pensamento mística, contemplativa, e do outro lado existe a escola de pensamento filosófica, racional, teorética. Hoje entendemos que essa colocação é absolutamente falsa, não é isso? Essa escola contemplativa era puramente intuitiva? No que consistia essa experiência? Não, eles simplesmente, esses três, não se interessavam pela formulação teorética. Entendeu? Eles achavam que assim, o próprio fato de se dedicar à formulação teorética do sistema seria em grande parte perda de tempo, se, vamos dizer, não fosse concedida a prioridade à vida religiosa contemplativa. Tá certo? Então, essa prioridade, ela de fato existe. Porque a vida contemplativa, ela não diz respeito às ideias que o sujeito tem, mas a quem é ele. É a própria formação, a própria realidade
da vida da alma é o próprio estatuto real que o sujeito tem perante Deus, não é isso? Então não se pode dizer que sejam dois modos de conhecimento. Não, a vida contemplativa não é propriamente conhecimento, é um modo de ser, não é isso? E é, de certo modo, vamos dizer, a primeira condição para que exista inteligência é que exista a vida contemplativa, não é isso? Se, em vez de dedicar a vida contemplativa, se ele ficar só construindo ideias, ele está fugindo da realidade para um mundo de sua própria construção. Então, entre a contemplação e a teoria, a vida intelectual construtiva, existe uma hierarquia que é, vamos dizer, da realidade para o seu reflexo, a sua imagem. Tá certo? Então, sempre que esses camaradas protestavam, eles tinham razão, com a ressalva de que, ao fazer isso, estavam transformando numa polêmica intelectual, tá certo? E como que num confronto de escolas, algo que não era um confronto de escola de maneira alguma. Diego, qual é a sua pergunta? Por que ao fazer isso eles estavam transformando a vida contemplativa em uma espécie de teoria ou de escola de pensamento? Eles não poderiam estar simplesmente negando a necessidade da teoria? Não, eles não podiam negar, porque todo mundo sabe que isso não é totalmente, não é defensável. Você ter uma atitude anticientífica não é possível. Tá certo? Eles estavam tentando restabelecer uma hierarquia, mas na hora em que formulam isso, tá certo? Como é que eles formulam? Teoreticamente também, criando uma hierarquia de conhecimentos, dizem, a contemplação está em cima. Está compreendendo? Não pode haver também um certo engano entre contemplação e observação? Não, ele quer dizer, o que se entende por... Observação como assim, aquele primeiro passo do conhecimento, assim. A contemplação faz parte, a observação faz parte da contemplação, de algum modo. Sim, acho que fica um momento meio... Tá certo, quer dizer, a observação não passa vamos dizer, de uma limitação do conceito de contemplação. A observação vai ser a observação de fatos da natureza. É isso? Agora, no aspecto contemplativo, o fato da natureza não interessa em si mesmo. Ele só interessa como índice de realidades espirituais. Como índice, sinal de realidades espirituais, como nós veremos daqui a pouco em São Boaventura. Né? Então, o que eu quero dizer é que contemplação não é uma via de conhecimento. Contemplação é um estado de ser, é um modo de ser. Contemplação significa simplesmente você estar na realidade, ainda que você não saiba enunciá-la. Essas práticas meditativas, então, elas... que essas escolas... Toda disciplina ascética e mística é um modo de ser e não uma via de conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é somente um dos aspectos da vida contemplativa. A vida contemplativa é um caminho de salvação. Então, se nesta via você não conseguir enunciar, não conseguir dizer nada do que você foi percebendo, intuindo e amadurecendo nesse ponto, me interessa, o resultado foi obtido. Está compreendendo? Então é por isso que eu digo, a vida contemplativa não é um modo de conhecimento que possa ser comparado com a atividade filosófico-científica, tá certo? Nos mesmos termos. Está compreendendo? Quer dizer, o protesto desses três, Al-Ghazali, Yehuda Halevi e São Bernardo, em favor da vida contemplativa, ele é legítimo em si. Né? O erro está equacionado como se ele próprio fosse uma teoria. Está compreendendo? Mas na época tudo se fazia assim, por quê? Porque tudo era discutido coletivamente. Então tudo tinha que ser formulado, vamos dizer, de maneira doutrinal para poder ser discutido. Está compreendendo? Então o que quer que você dissesse, né, era automaticamente entendido como uma nova doutrina. Não apenas como a afirmação de uma prioridade pessoal, por assim dizer. Então é nisso que eu vejo, já nesta etapa, a introdução do elemento paralaxe. Tá entendendo? Quer dizer que mesmo o apelo mais óbvio, o sujeito que diz a contemplação tem um primado sobre a investigação filosófico-científica. Ele está dizendo que a realidade tem um primado sobre qualquer teoria que você faça a respeito dela. Se a realidade não é constituída só do universo físico, mas também de Deus, dos anjos, etc, etc, bom, então você tem que viver no meio disso. Você tem que ter a experiência real disso. Não é isso?
quer disto você obtenha alguma ciência, quer disto você obtenha apenas a salvação da sua própria alma. Está entendendo? Então, nesse sentido, a vida religiosa contemplativa tinha um primado óbvio sobre qualquer outra atividade. Tá certo? Mas esse primado não era, por sua vez, de ordem doutrinal. A existência de doutrinas, tá certo? A própria existência de doutrinas fazia parte de um contexto existencial criado pela vida contemplativa. Está entendendo? Então não se colocavam no mesmo plano. E se você monta uma discussão doutrinal em torno disso, você está, de certo modo, querendo que a própria existência real, que é o fundo dentro do qual é possível a atividade teorética, se torne, por sua vez, uma teoria. Então aí você já está fazendo uma espécie de efeito Escher, a mão se desenha a si mesma. Está entendendo? Então, em princípio, nenhum filósofo tem o direito de protestar contra as condições que permitem a atividade filosófica. A existência dele é uma dessas. Quer dizer, existem coisas que ficam fora da especulação teorética porque elas são a própria condição existencial para que seja possível a atividade teorética. Então essas não podem ser contestadas, né, por aquilo mesmo que ela possibilita. Está entendendo? Ou seja, um filósofo tem o direito de protestar contra a realidade. Ele tem o direito de protestar contra outra teoria. Mas não contra a realidade. Contra o fundo existencial, isso ninguém pode. Já é uma atividade louco. Quer dizer que o sujeito, quando ele faz isso, ele está protestando contra o próprio fato de ele estar protestando. Está entendendo? Então, essa é uma loucura moderna, caracteristicamente. Mas você vê que nesta discussão aqui, já tinha entrado uma pontinha disto. Está entendendo? Na medida que o primado da realidade fundamental sobre as teorias se transforma, por sua vez, numa teoria. E é discutido como tal. Está entendendo? Na verdade, qualquer filósofo contra o qual um desses três, Halevi, Algazali, São Bernardo, apresentar sobre objeções, teria todo o direito de responder: sim, você tem toda a razão. Só que isso não interfere em nada nas teorias que eu estou fazendo. Está entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A própria possibilidade da existência da minha teoria depende disso que você está dizendo. Então, a partir daí se introduz uma espécie de maluquice, que é tentar fazer a própria realidade que possibilita o discurso entrar dentro do próprio discurso. Está entendendo? E isso aqui vai dar, mais tarde, vai eclodir sob a forma de paralaxe. Isso é, um discurso que já não tem absolutamente nada a ver com as condições que o possibilita e que até nega essas condições. Está entendendo? Transformando boa parte da filosofia numa expressão do famoso paradoxo do mentiroso. Quer dizer, o sujeito que diz que é mentiroso, ele está mentindo ou dizendo a verdade. Entendeu? Então, esses três aqui, com toda a sua boa intenção, já possibilitaram que o germe, né, da paralaxe, essa primeira rachadura muito pequena, mais tarde fosse se alargar. Não é isso? Ao mesmo tempo, prosseguia, vamos dizer, a formação da linguagem filosófica, a formação e aperfeiçoamento da linguagem filosófica, que permitiria, vamos dizer, que a atividade teorética científica adquirisse uma aparente independência em relação ao seu fundo existencial. Quer dizer que, se o indivíduo pode discutir teorias filosóficas, independentemente de quem ele seja e de qual é a sua experiência real, então a unidade agostiniana está rompida. Entendeu? Isso quer dizer que a consciência pessoal do indivíduo é colocada entre parênteses fora da discussão filosófica. Só interessa o enunciado teorético. É a partir do enunciado teorético que começa a discussão. A experiência real que está subentendida não se discute mais. Nesta
sucessiva formação da linguagem, da terminologia filosófica, então tem muita importância um cidadão chamado Gilbert de La Porree, que é um camarada que estabelece, vamos dizer, a chamada nova lógica, que, né, até uma certa época no Ocidente só se liam alguns dos escritos lógicos de Aristóteles, que eram os tópicos, as categorias, etc. E nesta época, então, através dos árabes, chega a tradução das duas analíticas, que são provavelmente a teoria do silogismo. Então, esse Gilbert de La Porree é um dos camaradas que ajudam a formular, são importantes na formulação da nova lógica, na qual que permitiria que, idealmente, todas as discussões daí para dentro tomassem a forma de deduções silogísticas. Não é isso? Mais ou menos na mesma época, chegam os escritos de alguns filósofos islâmicos, especialmente Al-Farabi, Averroes e Avicena, cuja contribuição imediatamente entra nas discussões locais. E todos eles, de algum modo, estão fortalecendo a formação, vamos dizer, da tecnologia filosófica e fortalecendo vamos dizer, a corrente aristotélica, tá certo? Que tendia, quer dizer, à formação de um sistema das ciências. Tá certo? É curioso que esse Al-Farabi é um filósofo do século X, cujos escritos chegam aí, aqui por volta do século XII. E Al-Farabi, embora fosse um aristotélico, ele era um anti-aristotélico num ponto muito importante, que é que ele acreditava que os conceitos universais chegam a nós por iluminação divina, exatamente como Santo Agostinho. Vocês devem lembrar disso aqui, né? Agostinho dizia o seguinte: nós só temos experiência dos seres singulares, então da onde que nós tiramos essas grandes noções universais, da onde nós tiramos até o conceito de igualdade? Então ele dizia porque existe, quer dizer, no intelecto humano algo de supra-humano, tá certo? Este algo supra-humano, então, é uma assistência que nós recebemos do intelecto divino, que nos permite conceber coisas que estão infinitamente além da nossa experiência, tá certo? A isto, os aristotélicos estricto sensu observarão que não é assim que nós obtemos os conceitos universais, mas que os obtemos por comparação de características comuns entre vários entes singulares. Nesta discussão se introduz também uma confusão, que é o próprio Aristóteles, se estivesse vivo, resolveria, creio eu, da seguinte maneira. Ele diria que o fato de você obter os conceitos universais por abstração, isto é, por comparação de indivíduos singulares, não impede que para isso seja necessário a ajuda do intelecto divino. Por quê? Quando você compara dois seres singulares, para pegar o que eles têm em comum, o que precisamente que você comparou de um com o outro? Eu creio que no seminário, não nesse curso, eu já dei uma aula sobre isso. Por exemplo, se você vai comparar um gato com outro gato, com outro gato, com outro gato, para você obter, no final, o conceito universal gato, é necessário que os traços que você observa no primeiro gato sejam os mesmos que você observa no segundo. Porque se num você observou a cor, no outro você observou o peso, no terceiro você observou a posição, né? No quarto você observou a ação, se ele estava dormindo ou acordado, andando ou parado, você no final não vai obter nada. Então, a própria possibilidade da comparação já subentende uma certa unidade da forma que você capta em cada um dos seres singulares. Está entendendo? Então, o processo abstrativo é necessário, ou seja, a comparação para captar os elementos comuns, esse é um processo necessário. Porém, ele não seria possível se você já não estivesse, de certo modo, pré-orientado, né, por uma espécie de pressentimento de quais são os elementos que você deve comparar entre um e outro. Está entendendo? Então, por exemplo, se você fizesse a comparação por partes, tá certo? Você jamais chegaria a nada. Por exemplo, aqui você pega um gato, o gato é marrom, do lado tem uma bola marrom. Então, nesse sentido, o gato e a bola são a mesma coisa. Não é isso?
E depois tem um gato preto. Eu digo, bom, o gato preto, sob esse aspecto, é enormemente diferente do gato marrom e da bola marrom. Pô. Então ele vai entrar numa outra espécie. Quer dizer, como é que você conseguiria formar os conceitos das espécies, né, se a sua atenção já não estivesse voltada para aquele esquema comum que os vários objetos têm uns com os outros e que permite que a sua mente perceba o agrupamento deles numa espécie. Então, o velho Aristóteles, se vivo estivesse naquele momento, ele diria isso. Agora, você, né, ele seria um pouco menos aristotélico do que os aristotélicos medievais. Ele diria, bem, você obtém os conceitos universais por abstração, com alguma ajuda da iluminação divina, como dizia Agostinho. Tá certo? Então, essas duas correntes, elas não são realmente opostas, mas na época pareciam opostas, né? Então, também não deixa de ser interessante que a mesma solução que Abelardo tinha articulado ao problema dos universais apareça na obra de Avicena. Avicena, então, é outro camarada que vive do século X para o XI, tá certo? E com relação aos universais, ele diz, bom, de fato, os universais são criações da mente humana, porém a eles corresponde, na esfera da realidade, a essência de cada espécie, que está na espécie e não na nossa mente. Portanto, o universal é, ao mesmo tempo, invenção da mente humana e um traço efetivo da realidade, algo que está presente na realidade. É uma solução bastante semelhante a de Pedro Abelardo. Quer dizer, eles obtiveram de maneira totalmente independente. Também na mesma época chegam aqui as obras de Averroes. Averroes é um sujeito que não foi importante no contexto islâmico. Averroes foi esquecido logo depois de morto no mundo islâmico, mas que no Ocidente teve um efeito arrasador, criando, vamos dizer, pelos séculos seguintes, uma visão, criando no Ocidente uma visão totalmente errada do que teria sido a evolução do pensamento islâmico, que para os ocidentais ou latinos, Averroes estava no centro dos acontecimentos. E para os islâmicos mesmo, Averroes nem estava lá. Tá certo? E Averroes tinha duas teorias que no meio islâmico foram consideradas altamente heréticas. Uma delas é de que a verdadeira religião é mesmo a filosofia, quer dizer, somente a filosofia permite o acesso às verdades universais principais, e que a religião, com todo o seu aparato de símbolos, mitos, rituais, etc., não é senão, vamos dizer, uma espécie de expressão exótica, tá certo? Ou floreada das mesmas verdades que a filosofia capta por outro meio. E uma segunda teoria é de que ele explicava, vamos dizer, o conhecimento dos conceitos universais pelo fato de que, segundo ele, a parte superior da inteligência humana, ou seja, aquela que capta os conceitos universais, é uma só em todos os seres humanos. Então, nessa época se dividia o intelecto humano em dois aspectos. O intelecto agente, que é aquele que fornece a verdade, e o intelecto possível, que é aquele que a recebe. Então ele diz, bom, o intelecto agente, que é a parte divina da inteligência humana, é um só para todos. O intelecto possível é um para cada um. Tá certo? Então, quando você percebe um conceito universal, tá certo? O que está agindo em você é o mesmo que está agindo em mim. Bom, acontece que isso criava um problema teológico, porque se é assim, se o intelecto agente, a parte mais nobre da alma humana, é um só em todos, então somente esta parte é que pode ser salva quando o sujeito morre. Então não há propriamente salvação individual. O intelecto agente que veio do céu, volta para o céu e nós tudo vamos para o buraco. Né? Então, evidentemente, os muçulmanos ficaram muito revoltados com isso, os cristãos também, quando ouviam falar disso. E surge, então, toda uma discussão, né? Principalmente com Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fará uma polêmica com Averroes sobre este ponto, e os argumentos de Santo Tomás são absolutamente devastadores, né? Na época,
junto com o interesse pelos universais, começa a surgir uma outra questão que no seminário de filosofia nós abordamos extensivamente, que é o problema da individualização. Não é isso? Que se diz, se formula mais ou menos da seguinte maneira. Quer dizer que se na mente de Deus os universais, ou seja, as ideias das espécies, as essências das espécies, né, precedem a criação dessas espécies, e se formalmente, portanto, todos os membros de uma espécie são o mesmo, porque obedece à mesma, vamos dizer, ao mesmo esquema geral, não é isso? O que os diferencia individualmente? Vocês lembram que alguém estava aqui presente nas aulas do seminário? Aqui? Lembra disso? Já faz algum tempo. Então, de onde surgem os indivíduos? De onde vem a diferença individual? Tá certo? Então, aí surgem duas hipóteses. A primeira hipótese é o seguinte, é que a diferença individual está apenas na matéria. Quer dizer, como se você tivesse o mesmo molde, né? Por exemplo, na espécie humana, tem um molde aqui chamado humanidade. Tá certo? Então, conforme este molde foi aplicado, hoje nós diríamos num grupo de moléculas de carbono, que estava localizado, sei lá, na cidade de Campinas, em 47, no dia tal, papai no Hospital da Beneficência Portuguesa, virou eu. Porque o mesmo molde foi aplicado em outro pedaço de matéria que estava em outro lugar, virou você, tá certo? Essa é a teoria de Santo Tomás. Quer dizer que a diferença individual é exclusivamente material. Tá certo? Ao que alguns objetavam, se a diferença individual é apenas material, então também como é possível a salvação da alma? Quer dizer, por que um pedaço de matéria há de ser salvo? Tá certo? Então surge uma outra escola que diz que a individualidade não pode estar só na matéria, mas deve estar na forma. Quer dizer, é uma diferença essencial de indivíduo para indivíduo. Existe uma espécie de essência individual. Tá certo? Que mais tarde John Duns Scott chamaram de esseidade. Quer dizer, a esseidade é a minha essência, a sua essência, uma para cada um. Esta mesma coisa que surgirá no século XIII com Duns Scott já tinha sido expressa no século XI por um filósofo judeu, Ibn Gabirol, que alguns chamavam depois de Avicebron. Avicebron dizia que a alma, a própria alma, que estaria com relação ao corpo, como a forma está para com a matéria, ela própria não é forma, ela também é composta de forma e matéria. Tá certo? Então, de que existe uma matéria da qual são feitas as almas, e esta matéria, por sua vez, na criação dos entes concretos, se subdivide numa matéria espiritual, que seria, vamos dizer, como se fosse o software do indivíduo, e numa matéria material, que seria o seu corpo. Tá certo? Então, Ibn Gabirol já tinha mais ou menos apreendido o princípio da solução que mais tarde Duns Scott dará ao problema da individualidade. Nesta época também se difunde muito o conhecimento de filosofia de outro filósofo judeu importante, que é Moisés Maimônides, que toma decididamente o partido da corrente aristotélica, tá certo? Afirmando taxativamente que o conhecimento racional científico é até um dever religioso, isso deixará uma marca muito importante no pensamento judaico pelos séculos seguintes, e, embora aceitando integralmente o conteúdo das escrituras, ele dirá que na interpretação deles o que predomina é realmente a razão, e onde houver um conflito direto, onde uma afirmação das escrituras contradiz frontalmente a razão sem possibilidade de conciliação, então nestes casos a escritura deve ser interpretada alegoricamente ou simbolicamente. Quer dizer, nunca você vai fazer com que a escritura em si predomine sobre a razão, porque a razão é o único meio que você tem de interpretá-la. Então seria uma espécie de curto-circuito, né? E Maimônides não aceita este curto-circuito, então diz, bom,
a escritura predomina, mas ela mesma exige a interpretação racional. E onde for confrontado com a razão, quer dizer que você que não entendeu. Então aqui tem um outro sentido, né? Então note bem, contra indivíduos como Ibn Gabirol e Maimonides aparece Yehuda Halevi. Contra Averroes e Avicena aparece Al-Ghazali. E contra os aristotélicos ocidentais todos, Pedro Abelardo e outros, aparece São Bernardo. Esses três fenômenos são mais ou menos concomitantes, tá certo? O que mostra que essa questão é, de certo modo, estrutural. Onde existir, vamos dizer, um desenvolvimento de uma filosofia dentro de um contexto religioso, aparecerá esse problema da contemplação versus a construção teorética, a construção científica. Tá certo? E nos três casos o problema será mal equacionado pelos partidários da vida contemplação, da vida contemplativa. Tá certo? Mal equacionado ao ponto de que São Bernardo criou uma verdadeira obsessão anti-Abelardo. Abelardo era amigo dele de infância, mas ele vivia cismado com Abelardo e todo dia ia procurar alguma coisa herética nos escritos de Abelardo. Nunca encontrava, mas não, esse negócio deve ser herético. Tá? E ela revirava, nunca conseguiu provar efetivamente nada, mas esta espécie de obsessão anti-herética já mostra que tinha, vamos dizer, alguma coisa errada na formulação de uma outra que era profundamente verdadeira. Quer dizer, no primado da contemplação, São Bernardo estava montado na razão. Mas se você transformasse o primado da contemplação, por sua vez, numa teoria, né, então ela entrava em confronto com outra teoria. Tá certo? Note que, para Agostinho, nada disso fazia o menor sentido. Quer dizer, que é a contemplação que lhe permitia ter a consciência de si, da qual ele tirava a filosofia. Então, nem se discute, né? O primum vivere deinde filosofar, quer dizer, primeiro viver, depois filosofar, este é o sentido. Quer dizer, que a vida não se trata, vamos dizer, da vida prática, não, primeiro eu vou ganhar meu dinheiro, depois eu vou filosofar, não é disso que está falando. Está falando da vida no sentido de existência real, e a existência real é existência não só no mundo material, mas no mundo material, dentro do imenso contexto da infinitude espiritual que o cerca. Quer dizer, a vida contemplativa é simplesmente a abertura da alma para a infinitude da realidade, e é claro que isso precede qualquer elaboração teórica. Mas, porém, pelo lado da mística, na esfera da discussão filosófica ela tinha esses problemas dos universais, individualidade, etc. Pelo lado dos místicos também havia alguns problemas. E, na verdade, problemas até mais graves. Porque toda e qualquer atividade mística, seja na esfera cristã, islâmica ou judaica, ela oferece dois riscos. O primeiro risco é o chamado egoísmo espiritual. Quer dizer, o sujeito está tão imbuído da sua busca mística que ele se esquece da humanidade, tá certo? E cuida só dele mesmo, tá certo? Claro que ele está dedicado a uma atividade muito nobre, mas especificamente no contexto cristão isso é condenado pelo quê? Pelo segundo mandamento. Quer dizer, o sujeito está praticando o primeiro mandamento, ele ama a Deus sobre todas as coisas, então só pensa em Deus 24 horas por dia. Mas como é a maneira concreta de você amar a Deus sobre todas as coisas? Deus não precisa de você para absolutamente nada. O que você pode fazer em favor dele? Nada. Então, o amor concreto a Deus se manifesta no segundo mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Então, a mística muito mais era a fuga ao dever da caridade. E, em segundo lugar, pela vida mística, levando, vamos dizer, ao conhecimento dos mundos espirituais, em última análise, ao conhecimento de Deus, né? Como o conhecimento, no contexto medieval, é sempre identificação entre o sujeito cognoscente e a coisa conhecida, levava a uma espécie de identificação do sujeito com Deus, de maneira que ele não sabia mais quem era ele, né, individualmente, né,
E ele podia dizer, como São Paulo apóstolo, já não sou mais eu que falo, mas é Cristo que fala por mim. Eu digo, bom, em termos, né? Não é isso? Porque sempre tem aquele negócio do diabo, o padre estava fazendo exorcismo e se em nome de Jesus Cristo, sai daí. Daí o diabo diz, bom, Jesus Cristo eu já ouvi falar, mas você quem é? Então, esta diferença entre o Criador e a criatura, ela é irredutível, ela sempre permanece. Se existe uma identificação, essa identificação é one way, é você que é absorvido em Deus, não Deus que é absorvido em você, tá certo? Então, vamos dizer, o místico entrando em identificação com Deus, ele pode fazer como aquele famoso Al-Halaj, o místico islâmico, que um dia estava na praça pública e disse, Ana Allah, quer dizer, eu sou Deus. E imediatamente cortaram-lhe a cabeça. Né? O que se ele era Deus não teria feito a ele mal nenhum. Né? Então esses dois riscos, o primeiro de ordem ética e o segundo de ordem cognitiva, estes dois, foi contra isto que São Francisco de Assis funda a sua ordem. Que a ordem de São Francisco de Assis é baseada essencialmente na prática do amor ao próximo. Então aí não tem perigo nem, vamos dizer, do egoísmo místico e nem da identificação de Criador e criatura. Tem a oração também, né? E a oração também faz parte da ordem de São Francisco? Não, mas a ordem de São Francisco é essencialmente, tá certo? O amor, o socorro ao próximo. E a oração também? Não, mas isso, não, a oração está em todas, mas não é o característico. O característico é isto mesmo. Né? Os franciscanos vivem de se ajudar uns aos outros e ajudar os outros, ajudar os demais. Tá certo? E para isso, vale tudo. E justamente nesta identificação, neste amor, nesse socorro às criaturas, ela não para no ser humano, se estende ao mundo animal e até vegetal. Está entendendo? Então, vamos dizer que este processo, vamos dizer, da identificação com Deus e do egoísmo místico, que no mundo islâmico virará uma verdadeira epidemia, né? No mundo ocidental é cortado pela interferência providencial de São Francisco. São Francisco será o pai intelectual de um grande filósofo que é São Boaventura. A partir daí, vamos dizer, a ordem franciscana foi fundada para isso. Né? O negócio dela é o amor ao próximo, é a caridade, etc. E a ordem dominicana, ao contrário, era uma ordem de frades intelectuais e pregadores. Tá certo? Tinha os frades mendicantes, que eram os franciscanos, e os frades pregadores, que eram os dominicanos. Tá certo? E eles se tornam os dois polos, quer dizer, da discussão filosófica, tá certo? Gerando algumas diferenças absolutamente fantásticas, maravilhosas entre o mundo de Santo Tomás de Aquino e o de São Boaventura, que talvez nós não consigamos nem expor nesta aula e tenha que ficar para uma outra, mas vamos ver se a gente chega lá. Como eu disse, o centro da discussão intelectual nesse período, na fase áurea da escolástica, são então as universidades, né? E particularmente a Universidade de Paris, onde numa abadia, a abadia de Cluny, que existe ainda, tá certo? Existe em ruínas, mas existe, um abade chamado Siger de Brabant. Ele adere de uma vez só a todos os pressupostos filosóficos aristotélicos, os mais heréticos possíveis, tá certo? O que foi uma vantagem, porque de certo modo fez da universidade o polo vamos dizer, aristotélico dessa discussão. Então ele adere até a noção aristotélica da eternidade do mundo, né? Ele diz, não, se está em Aristóteles, isso deve ser verdade de alguma maneira. Quer dizer, contra o próprio princípio da criação do mundo, né? Porque se o mundo é eterno, não foi criado nunca. E, no entanto, na Bíblia está dito que é eterno. E ele adere também ao monopsiquismo, a teoria do Averroes, de que o intelecto agente é um só em todos os seres humanos, e como ele chega, evidentemente, em contradições com isso, ele admite que pode haver duas verdades em total contradição. Tem uma verdade teológica que você deduz da Bíblia e tem outra verdade, né, filosófica que você deduz da observação e de Aristóteles, e não tem problema nenhum, você pode perfeitamente viver com esta contradição. A coisa em si é absurda, mas você veja, como princípio estruturador da vida universitária é muito bom, porque permite, vamos dizer, a convivência das duas ali e o diálogo das duas, né? Já que você não tem a solução do problema, você admite, pelo menos provisoriamente, a existência de duas. A atitude similar
aparecerá no século XX com um filósofo muito estranho, italiano, chamado Ugo Spirito. Ugo Spirito criará uma filosofia que ele vai chamar de problematicismo. Então ele coloca lá um monte de dúvidas filosóficas e ele diz, olha, eu não digo que elas não tenham solução. Elas talvez até tenham, mas eu não conheço nenhuma. Então, enquanto isso, nós vamos ficando com os problemas. Tá certo? Na discussão pró e anti-Aristóteles, evidentemente a primeira coisa que acontece quando começa a se divulgar os críticos aristotélicos é a repulsa total. Então, imediatamente tem um concílio que condena lá 28 teses de Aristóteles, ao mesmo tempo em que uma outra parte, como o próprio Sige, aderia totalmente, enfrentando claramente o concílio. Isso é bom para vocês terem ideia de que o pessoal pensa que a Idade Média era assim, o Papa falou e todo mundo obedecia servilmente, imagina que a Idade Média fosse uma espécie de partido comunista, que tinha lá o Comitê Central decidir, todo mundo até o último tinha que repetir. Não, aquilo era exatamente o contrário, um saco de gato, uma discussão permanente. Então você vê uma instituição importantíssima como a Universidade de Paris, tá certo? Era dirigida por um sujeito que enfrentava ostensivamente o concílio, muito mais do que qualquer Leonardo Boff hoje, né? A divergência era muito mais profunda. O Leonardo Boff não tem nenhuma divergência filosófica com ninguém, porque ele não é capaz de compreender essas coisas. Mas o Sige de Brabant sabia perfeitamente com o que ele estava lidando, né? E, no entanto, não houve punição nenhuma nem perseguição nenhuma. Por quê? Porque não era matéria decidida ainda, isso estava em discussão. Né? Mas mesmo com um concílio deliberando, isso aqui está errado? Não, está errado, mas se você pudesse argumentar... Veja, nessa época, essa argumentação era tudo. O pessoal hoje não consegue imaginar o respeito que a Idade Média tinha pela argumentação. Porque se você pode provar o que está dizendo, vai tudo bem. Tanto que mesmo nos processos de heresia, antes de chegar, vamos dizer, ao processo formal, o inquisidor era obrigado a discutir com o suspeito, durante anos, se fosse preciso. Se o suspeito conseguisse convencer, ele teria que dizer, pô, então não é herético, herético sou eu, pô, tá entendendo? Ele tinha que voltar para trás e dizer, olha, deu errado. Isso aconteceu muitas vezes. Né? Quer dizer, você vai acusar o cara e ele prova que ele está certo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Né? Quer dizer, quando estava nessa discussão, a rejeição total de Aristóteles e a adesão total, surgem então duas tentativas de conciliação, as duas muito bem sucedidas, uma franciscana com São Boaventura e outra dominicana com São Alberto Magno e São Tomás de Aquino. Evidentemente nós não vamos poder entrar nos dominicanos hoje, mas São Boaventura ainda dá para a gente explicar. Boaventura é um camarada que, assim, que ele tem uma tal simplicidade, uma tal candura, para explicar as coisas, uma tal boa-fé, que ele desarma qualquer um. Quer dizer, o livro dele principal, que chama Itinerário da Mente a Deus, que são um dos grandes livros da humanidade, todo mundo devia ler esse livro. Boaventura diz o seguinte: todo e qualquer conhecimento de toda e qualquer coisa é, em última análise, um conhecimento analógico de algo que, em última instância, remete a Deus. Estude você o que... Deus está por trás de tudo, percebe? Deus é universal, onipresente, ele tem o primado metafísico absoluto e, pensando bem, vamos dizer, ele é o próprio ser, a própria existência, então você fala do que você... Não importa do que você está falando, em última análise, você está falando dele. Não tem como escapar dele. Percebe? Então, evidentemente, sem negar totalmente o princípio da abstração, né? Boaventura diz a coisa mais óbvia do mundo: diz, olha, sem Deus não poderia ter nem percepção sensível, porra. Então, quer dizer, iluminação divina tem até quando, sei lá, né, um gato vê uma lagartixa, entendeu? A mim isso me parece supremamente óbvio, né? Quer dizer, ou o infinito abarca, transcende
o finito, não só em torno, mas dentro dele mesmo. Quer dizer, todos os interstícios, os hiatos do finito são preenchidos pelo infinito. Quer dizer, ou Deus é onipresente ou ele não é coisíssima nenhuma. Né? Os budistas têm... Eu já vi um budista dizendo assim que uma vaca pastando, ela é iluminada, ela só não sabe. Mas é o que diz a Boaventura. Quer dizer, a iluminação divina está presente em qualquer ato cognitivo, por mais modesto que seja. Agora, ele não está presente de maneira direta e evidente. Ele está presente de maneira encoberta. Então ele diz, bom, existem 3 etapas no conhecimento de Deus. Você conhece Deus na sua sombra. O que é a sombra? É o universo visível. Tudo essa sombra de Deus. Depois que você conhece o universo visível, daí você começa a conhecer Deus na sua imagem. O que é a imagem de Deus? É a sua própria alma, conhecimento interior. E depois que você conhece a sua alma, bom, aí você conhece Deus em si mesmo, na sua realidade. Tá certo? Mas, nos 3 casos, é a mesma coisa que você está conhecendo. E, nesse sentido, ele adere, vamos dizer, à teoria do Santo Agostinho, de que a própria estrutura da alma humana é uma imagem da Santíssima Trindade, né? No sentido em que a alma humana, primeiro, ela é alguma coisa, ela tem o ser, portanto, ela expressa a onipotência divina, Deus Pai. Segundo, ela tem o dom de conhecer, ela é inteligente e inteligível, tá certo? Porque ela reflete o Filho, que é o Logos, a inteligência de Deus. E terceiro, tem o amor. Então, ser, conhecer e amar são os 3 aspectos que correspondem a Pai, Filho e Espírito Santo, ou onipotência, né? A onissapiência e a bondade de Deus, tá certo? Então, quando você vai apreendendo que a estrutura da alma consiste em ser, conhecer e amar, o que você está pegando ali? Você está pegando a própria Santíssima Trindade em analogia, em microcosmo. Então, isso quer dizer que Boaventura vê o universo todo como uma série de esferas, das quais uma é a imagem da outra, e as mais, vamos dizer, inferiores são imagens indiretas, e por assim dizer, encobertas das superiores. Tá certo? O que significa que, veja, que Boaventura, então, contorna o problema dos universais de uma maneira absolutamente genial, porque você só coloca esse problema dos universais se você esquecer esse aspecto simbólico e analógico, quer dizer, que uma esfera remete à outra. Então, o que quer que você diga numa certa esfera é, de certo modo, inexato, porque só na esfera superior que tem a explicação daquilo. Tá certo? Então, só quando chegar em Deus, é que daí fecha a pirâmide toda. Tá certo? Então, isso quer dizer que todas os debates filosóficos parciais, tá certo? E nenhum deles você vai ter certeza absoluta, porque sempre vai dependendo de você subir na escala. Ele disse, e justamente esta ascensão, esse itinerário da mente a Deus, vamos dizer, isto é que é a própria filosofia. Tá certo? Então, na verdade, a solução dos problemas filosóficos parciais não é tão importante assim, porque qualquer esfera da realidade que você esteja tratando, tá certo? Ela é somente uma imagem de uma esfera superior. O que interessa não é resolver o problema aqui, mas subir para a esfera seguinte e ir subindo, pimba, até chegar a Deus. Isso quer dizer que em Boaventura não existe diferença entre a filosofia e a mística. É exatamente a mesma coisa. São apenas nomes diversos da mesma coisa. Hierarquias diversas. Hierarquia. Entendeu? Então, Boaventura compreende que se no Evangelho, na Sagrada Escritura, você tem muita coisa dita em modo simbólico, tá certo? Isso é porque a própria realidade é simbólica. Tá certo? Quer dizer, não existe essa diferença, vamos dizer, entre a expressão, vamos dizer, uma coisa não pode ser literal ou simbólica, ela pode ser apenas um pouco mais literal, um pouco mais simbólica, mas ela será simbólica nos 2 casos. Tá certo? E Boaventura também, a partir daí, desenvolve uma certa filosofia da história, parecida com a de Santo Agostinho, que dá um desenvolvimento da história humana em 6 etapas, o que refletem os 6 dias da criação, o que significa que Boaventura aceita inteiramente o famoso simbolismo dos números. Tá certo? Então, eu acho esse Boaventura uma figura absolutamente
fascinante, maravilhosa. Tudo que para os outros é problema, para ele não é problema de maneira alguma, porque ele vai com a maior simplicidade, né? Já resolver tudo. Olha, vocês estão discutindo aqui porque vocês estão tomando isso de maneira demasiado literal, né? Como se estas questões, se referindo a dimensões da realidade que estão abaixo de Deus, pudessem ter uma solução definitiva, mas só Deus é definitivo. Então, esta questão será resolvida de maneira parcial e provisória, só para que dela você possa subir um degrau na escala. Então, quer dizer que todas as discussões filosóficas, em Boaventura, se transformam em etapas, em degraus de uma ascensão mística a Deus. Tá certo? Esses degraus, só para entender direito, esses degraus que você está explicando que o Boaventura percebe, eles parecem como que a estrutura real a qual se contrapõe a estrutura de percepção individual que o Santo Agostinho estabelece nos degraus de racionalidade. Né? Eu não entendi a tua pergunta. O Santo Agostinho, ele dizia que eu começo num nível de percepção muito básico, o meu sentido, etc. E eu posso me fechar nisso, eu vou ser um cético. Mas, se eu posso aceitar elementos extras... É a abertura ou fechamento da alma. E isso é em várias etapas. Então, eu aceito uma certa abertura, do tipo, confiar no que as outras pessoas falam, mas eu mesmo não vi. Então, isso já me amplia a minha capacidade de elaborar correlações e conhecer o mundo. Aí eu tenho uma etapa extra, além disso, porque essa segunda etapa... Mas no fundo ele está dizendo a mesma coisa que Boaventura. Apenas está dizendo, vamos dizer, pelo lado oposto. Então, Agostinho está descrevendo o caminho da alma para fora, por ampliações sucessivas. Não é isso? E Boaventura não está falando a partir da alma, mas está falando a partir do cosmos, da realidade. Quer dizer, a realidade visível é apenas uma esfera, que está dentro de outra esfera, que está dentro de outra esfera, que está dentro de outra esfera, e assim subindo até Deus. Quer dizer, ele não começa a descrição a partir da sua própria alma, mas a partir da experiência do mundo sensível. Note que no caso de Boaventura, vamos dizer, a distinção entre o universo teórico e a experiência viva não aparece, ela está exatamente como em Agostinho. Porque está muito claro que cada enunciado filosófico dele, ele está falando da sua experiência mística. No instante em que ele percebe que atrás de cada elemento do mundo sensível está a própria presença de Deus, isso não é uma teoria. Isso é vida contemplativa. Tá certo? Então, Boaventura seria dentro desta ordem, como modelo de filósofo para mim, depois de Sócrates. Né? Sócrates já está embutido em Platão e Aristóteles. Sócrates e Agostinho, vem este Boaventura, né? Como exemplo do filósofo que realiza perfeitamente, tanto na sua pessoa quanto na sua obra, esta definição da filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência pessoal, real e vice-versa. Quer dizer, não é possível você distinguir o que é a filosofia de Boaventura do que é a alma de Boaventura. Não tem, é a mesma coisa nos dois lados. Né? Já em Santo Tomás de Aquino a coisa já não é bem assim. Né? Tanto que, você veja, eu não vou explicar Santo Tomás hoje, mas num item do seu confronto com ele, era muito amigo de Boaventura, né? Mas tinha lá essa divergência, que Santo Tomás de Aquino via que a Santíssima Trindade só podia ser compreendida por analogia, né? Como, por exemplo, a alma humana. Só que Santo Tomás, quando ele via que ele estava conhecendo uma coisa por analogia, ele achava que isto era um sinal de que você não tem um conhecimento perfeito, é um conhecimento imperfeito. Tá certo? Porque se você só conhece uma coisa por comparação com a outra, então você não está conhecendo bem. Então a analogia para ele era um sinal da limitação dos nossos conhecimentos. E Boaventura dizia não, isso não é limitação nenhuma. Não é que você só conhece por analogia porque você não pode conhecer de uma maneira melhor, é porque o universo é construído assim.
O universo vamos dizer, constituído de esferas que uma é análoga à outra. Ou seja, você não está tendo um conhecimento inexato. A analogia nesse sentido é perfeitamente exata, porque ela é a própria ordem de construção da realidade. Então, esse debate é importantíssimo. E eu acho que o Boaventura tem razão. Eu acho que não... Professor, Diga. o senhor assim, concebe que certos filósofos eles chegam num determinado ponto e aí eles como que complicam, eles não ficam satisfeitos, eles ficam angustiados, assim, eles acham pouco. Não é que complicam, depende do problema que o sujeito está tentando resolver. Você veja, Santo Tomás de Aquino estava tentando resolver um problema que era o mesmo de Santo Alberto, que é a construção de um sistema explicativo universal, sistema integral das ciências. Tá certo? Esse sistema integral das ciências não é somente a solução de um problema pessoal e de um problema filosófico, é a solução de um problema civilizacional e social, na verdade. Não é isso? Você tem que fazer um sistema da ciência que possa ordenar, vamos dizer, a sociedade inteira, afinal de contas, ordenar o ensino, ordenar a prática científica, ordenar as leis, etc, etc. Tá certo? E São Boaventura não está fazendo nada disso. Ele está tentando apenas explicar o que ele estava captando da realidade. Tá certo? Então, da perspectiva de São Boaventura, eu considero que se você chegou nessa analogia, está perfeitamente explicado. Tá certo? Porque se o que interessa é o itinerário da alma até Deus, está resolvido. O problema é que você chegou na analogia, mais do que isso você não vai conseguir. Bom, muito bem, mas como é que você vai transformar isso num sistema científico socialmente válido? Você está entendendo? Então, o que Santo Tomás de Aquino estava procurando era outra coisa. Está entendendo? Então, é como se dissesse, Boaventura estava filosofando para si mesmo, tá certo? E Santo Tomás de Aquino estava filosofando para a civilização inteira. Então, o problema é diferente. Tá certo? Então, do ponto de vista da ascensão da alma, da salvação da alma, o que Boaventura está dizendo é mais do que suficiente. Quer dizer, você já entendeu, né, a pirâmide que vai indo até Deus, você vai subindo. Tem uma série de questões filosóficas que serão resolvidas imperfeitamente, porque o próprio mundo é imperfeito. Não é isso? É imperfeito porque cada degrau é somente a analogia, o símbolo do seguinte. E só tem solução quando chegar lá em Deus. E muito bem, suponha que você tenha chegado lá, como é que você vai fazer a pirâmide de volta? Como é que você vai, vamos dizer, organizar o mundo humano e organizar o mundo do conhecimento? Este segundo era o problema de Santo Tomás de Aquino. Então, por um lado, eles estão se contradizendo, como diz, aristotelicamente, sob certo aspecto, estão se contradizendo, mas sob outro aspecto não há contradição, há apenas uma diferença de objetivo. Mas, então, isso quer dizer que em Boaventura se realiza mais perfeitamente aquilo que nós definimos como essência da filosofia. Quer dizer, a filosofia será, vamos dizer, uma organização da unidade do conhecimento, mas na escala da consciência individual. Está entendendo? Então, aquela resposta serve para aquele indivíduo e para aqueles que têm uma vivência da realidade parecida ou similar à dele. Portanto, não tem validade social. Se passa a ter validade social, é porque daí já é a filosofia e algo mais. Entendeu? O que nós entendemos hoje em dia, na modernidade, por ciência, tá certo? É algo que tem validade social. Você pode alegar, por exemplo, num tribunal, você pode alegar. Então, é um argumento científico. Você quer proibir as pessoas de fumar, e você fala cientificamente, diz que faz mal, as pessoas morrem, está enrolado, já morreu, faz 20 anos. É um argumento científico. Agora, filosoficamente, isso não faz o menor sentido. Porque a filosofia somente é válida para os indivíduos que têm uma vivência da realidade similar. A filosofia, nesse sentido, não tem autoridade externa. Ela não pode ser imposta.
Ela só pode usar do que? Da persuasão racional, mas a persuasão racional pode falhar. Está compreendendo? Como se para um grupo fumar não é problema, para o outro grupo fumar é problema. Dependendo da persuasão que você consiga. No caso do fumo, eu dei exemplo porque não tem nada científico esse negócio, é tudo furado. Né? É furadeza, é furado, que vocês nem queiram saber. Eu nunca quis falar do Deus, porque vamos dizer que eu estou falando em causa própria. Um dia eu vou falar, vocês vão ver a desgraça que eu vou falar. É tudo furado, isso é uma fraude monstruosa. Fumar não faz mal nenhum, pô. É mesmo. Quer dizer, a filosofia ela tem um fundamento racional, vamos dizer, mas a sua racionalidade, embora seja, vamos dizer, universalmente válida, ela não é socialmente válida. Ela não pode ser imposta. Se pode ser imposta, parou de ser filosofia, começou a ser outra coisa. Então você vê, a autoridade do filósofo é uma autoridade que se exerce sobre aqueles que são capazes de compreendê-la. Ele não tem direito de impor a quem não a compreende. Agora, um governo não pode agir assim. O filósofo ensina. Ele explica para o sujeito não entendeu o que você disse, não é obrigado a aceitar, porra. Agora, um governo vai dizer, esta lei aqui é obrigatória para que quer compreendam. Não é possível. Entendeu? Então você vê que quando você entra já na esfera do exercício do poder, não apenas a autoridade é intrínseca, mas o poder é extrínseco. Quando você entra na esfera do poder, você está agindo fora da filosofia. Ora, Santo Tomás é um sujeito que foi cogitado para ser Papa. Né? E ele tem muitos trabalhos que são, vamos dizer, uma espécie de aconselhamento para o governo das coisas desse mundo. Inclusive coisa de uma sabedoria absolutamente formidável. Santo Tomás, além de ser um filósofo, é uma espécie de administrador do mundo, entendeu? Então, quer dizer, deste ponto de vista, que já era mais externo, que já não se tratava da ascensão até Deus, mas da descida até Deus, quer dizer, do governo do mundo, então, para ele a analogia não bastava, ele precisava de algo mais. Queria uma prova, tá certo? Mas, como no mundo não manda nada mesmo, eu estou um pouco me lixando para o governo do mundo, então eu fico com São Boaventura. Né? Agora, Santo Tomás não. Santo Tomás tem coisas, por exemplo, de filosofia política, né, que são de uma veracidade permanente, que são, aquilo pode ser base do governo do mundo mesmo. O governante que seguir aquilo vai dar certo. Por exemplo, ele teoriza em favor da democracia, isso é, de que todos, para haver ordem social, é necessário que todos participem do exercício do poder. Todos, quem são todos? São as três classes. Né? São os optimates, os aristocratas, né? O pessoal que tem dinheiro, que não é aristocrata, mas tem dinheiro, e o povinho. Todo mundo tem que participar, tá certo? Porém, a democracia, ele advoga a favor da democracia, mas a democracia não é absoluta, não é um valor absoluto, ela é relativa. Às vezes ela se transforma em uma coisa má. Quando se instaura a ditadura dos de baixo. Quais são os sintomas de que se instaurou uma ditadura dos de baixo? Primeiro, é que os bens dos ricos são tomados. E o segundo é que começa se introduz a corrupção nas eleições, os caras são comprados, etc, etc. Né? E o terceiro é que se elegem pessoas ineptas. É brasileiro. Quando a democracia virou uma ditadura dos de baixo, então tem que haver uma reação aristocrática. Então, nesse assunto, o São Boaventura nunca nem se meteu, ele estava lá. Como é que nós vamos fazer para, vamos dizer, usar as investigações filosóficas como um meio de chegar até Deus? Então, por um lado, você vê que em São Boaventura o conflito de mística e filosofia, que em alguns casos deu até morte, nele simplesmente não existia. Né? E note bem que ele não teoriza a unidade das duas coisas. Ele simplesmente a pratica. Né? Ele, como diz, demonstra o movimento andando. Ele demonstra que não existe conflito, mostrando que na pessoa dele não tem conflito nenhum. Né? Então, eu acho que esses dois, de certo modo, se complementam. Né? Professor, o senhor não acha que vai sempre existir esses dois? O quê? Esses dois Duas modelos? pessoas. Certamente, certamente.
certamente. Mas São Tomás já não é só um filósofo, São Tomás é uma espécie de governante. Sim. Como Já é um Platão, homem de ação. como também, Platão, né? claro. Já é um homem de ação. Claro, por isso que o cogitava para Papa. O Papa não pode ficar só filosofando, o Papa, o que ele faz? Fica só rezando e Não, ele tem né? que tomar medidas. Não, ele tem que agir no mundo. Tá certo? Então, Eu acho que é até bom para a humanidade que haja essas mas esses são tipos eternos, tá certo? Sempre vão existir. Né? Então, Platão é Aristóteles, a característica de Aristóteles é o sábio, puramente. Falando de sábio, aí, chegou. Diábio, sabe? Então, essa diferença teórica entre São Boaventura e São Tomás não é uma diferença teórica, é uma diferença de objetivos vitais e do que estavam fazendo, realmente. Né? Agora, o São Tomás nós vamos ter que deixar para a aula seguinte. Essa distinção ela é estrutural também no judaísmo, né? Porque você tem os profetas e você tem os sacerdotes. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso é universal. Você vê que Platão, metade das chamadas divergências de Platão com Aristóteles advém disso. Platão era um reformador social. Né? Não era somente um filósofo, no sentido aristotélico. Então não é que um tem razão ou outro tem razão, não, eles estão colocando, as perspectivas são diferentes. Né?